mais da gente do que dos próprios professores, né? A gente tem que ir atrás, tem que correr atrás do conhecimento, da informação, das atividades. A gente não pode ficar como sala de aula, como a gente está acostumado, né? O professor transmite a lição, o conhecimento, a gente recebe, vai para casa, estuda e volta. Não, é completamente diferente. A gente faz o nosso horário, a flexibilidade, que é uma coisa boa do curso EAD, né? Que a gente consegue estudar à noite, nos horários de folga, né? Nos feriados. A gente tem a questão da mobilidade mais facilitada, que não precisa se deslocar para ir para outro lugar, mas é um curso que exige muito, né? E o curso EAD do Senar, como eu já falei para vocês por experiência própria, que eu já fiz esse curso também. Quando eu entrei, eu achei que fosse bem mais tranquilo, bem mais fácil, caí nessa, né? Ainda mais que foi a primeira turma, falei, que beleza, agora eu vou fazer esse curso aqui tranquilo. E não foi bem assim, foi um curso que exigiu demais dedicação, né, atenção, disciplina, e com vocês não é diferente também, né? Então, vamos ficar atentos aí a essa questão dos fóruns, das atividades que a gente tem que fazer. A professora Rita me pediu também para falar um pouquinho com vocês, passar, né, transmitir algumas informações, porque a gente trabalhando nessa questão da comunicação na nossa disciplina, a gente percebeu que houve algumas divergências em relação ao objetivo, né, da matéria, dos fóruns, dos trabalhos apresentados. Então, houve o que a gente chama de ruído na comunicação, né? A comunicação foi passada, mas algumas pessoas entenderam de formas diferentes, então ela ela pediu para participar um pouquinho dessa aula, 5 minutos, para poder esclarecer alguns pontos com vocês, tá bom? Professora Rita, tá por aí já? Tá aqui, cheguei. Bom dia! Oi, tudo bom, professora Silvana? Tudo ótimo, graças a Deus. Legal. Tudo bem, turma, com vocês? Tudo bem com vocês? Vocês estão todos aí? Já tomaram seu café? Tudo bem, dona Rita? Beleza, bom dia. Bom dia. Gente, primeira informação para vocês. Chegaram os livros de Noções Gerais de Economia e para quem não recebeu o livro que faltou de Ela saiu da reunião, ela deve voltar aí. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, Rita. Pronto, voltou. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Turma, eu só gostaria de esclarecer para vocês o seguinte. A colega de vocês colocou no grupo... Eu vou começando com as Colocou no apresentações, grupo depois a a Eugênia, gente um já pequeno dá desabafo seguimento. dela. Eu que o quero pessoal tá agradecer a começando a Eugênia voltar. pela Deixa eu coragem que compartilhar a ela tela com teve vocês de também. colocar em comum aquilo que ela está sentindo, Visualização. porque esse sentimento pode ser o sentimento de qualquer um de vocês, com Todo mundo está certeza. Né? conseguindo ver?
Então, eu acho que é interessante eu esclarecer para todos, já conversei com a Eugênia, então a Eugênia havia entendido de uma forma e eu tenho certeza que pode ser que algum de vocês também tenha essa concepção, então vamos esclarecer. Eu acho que é interessante que a gente fale sobre isso, né? A questão das atividades que vocês têm no AVA para fazer. Então, assim, gente, o Senar é uma instituição séria, seríssima, que tem as suas normas, as suas regras, e se não fosse assim, ia ser a casa da mãe Joana. O Senar não é dessa forma. Dona Rita, será que tem alguém com o microfone aberto? Não está dando para ouvir direito o que a senhora está falando, porque tem uma voz interferindo. Silvana, vamos fazer o seguinte, é porque estou com outra aula, eu vou entrar no celular e quando eu conseguir, aí eu falo com a turma do meu celular e não daqui, beleza? Tranquilo. Então, tranquilo. Pronto, vou continuar a sua aula, depois a gente então conversa. Só chamar aqui. É que ela está lá com várias aulas abertas e aí eu acho que o retorno acaba atrapalhando. Enfim, mas ela vai explicar para vocês como é que vai funcionar essa questão do fórum, né? Porque eu acho que teve uma confusão na questão do debater, né? Quando a gente fala que você tem que debater ou comentar alguma postagem do colega, não é no sentido de discutir ou criticar ou contra-argumentar, não. É no sentido de corroborar as ideias, agregar um pouco mais de conhecimento, aproveitar aquela informação do colega para você poder concluir, né, e fundamentar ainda mais aquele assunto que está sendo debatido naquela questão, né? Então, fiquem atentos, gente, né? Quando a gente assume, né, um compromisso, uma disciplina, é igual a empresa. Quando a gente vai trabalhar numa empresa, a empresa tem regras, né? Nem sempre essas regras, elas se alinham ao que a gente quer, ao que a gente deseja, né? Mas a gente tem que se enquadrar. Da mesma forma, no curso, numa faculdade, né? Seja qual curso for, EAD ou presencial. Só um minutinho aqui, que ela está me chamando aqui. Sim, Eugênia, você quer falar? Porque às vezes também a gente não está entendendo o seu argumento, né? Se você quiser falar, a gente debate aqui o assunto para esclarecer, porque tem que ficar claro. Lembra que a gente falou da aula de comunicação, na aula de comunicação passada? Essas questões não podem ter entendimento diferenciado do que tem que ser feito ali, né? Para que todo mundo cumpra direitinho o seu papel e venha a ter um êxito, né, no final. Porque mais importante que a nota, gente, é a questão do aprendizado. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com nota e coisa e tal, mas o aprendizado é mais importante, né? Então, você muito bem colocou, inclusive, lá no seu desabafo que eu li, e é aquilo mesmo. O mais importante, como você falou, é o conhecimento, é o aprendizado, né? Só que nós, enquanto instituição acadêmica, né, a gente precisa numerar, valorizar esse aprendizado para poder ter a nota, né? Infelizmente, o nosso sistema, no macro, né, o MEC, através das diretrizes, né, bases e diretrizes, que ele institui para as instituições de educação, ele precisa de nota, né? O nosso sistema adotou esse sentido. Então, a gente tem que seguir, infelizmente. Mas o mais importante é que vocês, de fato, aprendam, viu? Tem esse conhecimento solidificado na mente de vocês, para que vocês possam colocar isso em prática na vida profissional de vocês, né? Beleza, então, é isso mesmo, gente, não tem jeito, né? Tem coisa que a gente tem que fazer, né? Vocês vão ter aula de campo, hoje a gente vai falar um pouquinho dos relatórios da aula de campo também, como que esse relatório tem que ser feito, porque também tivemos problemas nessa questão do relatório, então porque tem técnica, né? A gente às vezes está acostumado com aquele relatóriozinho de colégio, né? Relatar um fato, um ocorrido, não.
é uma estrutura acadêmica que ela valoriza também, é valorizada também para a questão de nota. Então, a gente vai aprender hoje a redigir esses relatórios, beleza? Deixa eu ver quantas pessoas aqui. Bom, tá faltando algumas pessoas ainda, né? Mas, enfim, vamos caminhando. A internet segue lenta. Vamos dar início, porque hoje a gente tem muito assunto para falar, né? Que a gente vai falar de interpretação de texto, produção textual, é um assunto muito extenso e o horário nosso é curto. Então, vamos seguir adiante. Mas antes, eu queria dar continuidade à nossa rotina, né? Da motivação do sábado, para que a gente tenha uma aula tranquila, para que a gente tenha motivação nas nossas labutas diárias, né? Então, vamos lá. Deixa eu escolher alguém aqui. Renata, cadê Renata? Renata, vamos ser a motivadora do dia da nossa aula? Escolha aí um número para mim, por favor, entre 6 e 154, para a gente ler uma mensagem motivacional para o nosso dia. 120, vamos lá. Vamos ver o que a Renata trouxe para a gente hoje, para a gente começar com calma, com paz, com fé em Deus. Olha só, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Você está vendo como as coisas, né, o universo, ele conspira para que tudo flua da melhor forma possível? Da clareza de suas ideias depende o alcance do seu sucesso em qualquer empreendimento. Olha só, a gente está falando de comunicação, a mensagem que veio. Obrigada, Renata. Da clareza de suas ideias depende o alcance do seu sucesso em qualquer empreendimento. Então, assim, é preciso, né, se ter clareza, né, do que quer fazer, dos objetivos, né, a serem alcançados, do trajeto, do caminho que a gente vai trilhar rumo a esse objetivo, né? A gente tem que ter clareza das coisas, né? Das informações, do que a gente vai fazer, porque senão a gente fica, ó, girando, 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 rodando igual barata tonta e não sai do lugar. Então, foi aquilo que eu falei primeiro dia para vocês. Tracem o objetivo, tracem uma meta, disciplinem-se a cumprir, né, a seguir aquele caminho e traçar aquela meta. Façam um planejamento, né? Precisamos ter clareza de ideias, né? E na hora de transmitir um texto, a gente vai ver isso hoje também, é preciso contar com esse instituto também, da clareza de ideias. Essa filosofia de vida, ela foi tirada lá do livro de Eclesiastes, né? Um livro da Bíblia que foi escrito pelo rei Salomão, né? Quem não sabe, Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão e ele é conhecido como o livro da vida, né? São as indagações que todos nós temos ao longo da nossa vida, né? O que existo, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo da vida, de viver, né? Para onde eu vou, de onde eu vim, tudo isso está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e essa passagem está lá em capítulo 7, versículo 25. Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria, e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade e a insensatez, que a perversidade, é a insensatez, e a insensatez é a loucura, né? Então, gente, vamos pedir a Deus aí que nos dê sabedoria para a gente conduzir a nossa vida da melhor forma possível, né? Que a gente tenha clareza nos nossos objetivos de vida, né? Para que eu escolhi esse curso, né? Por que eu estou aqui fazendo o curso técnico em agronegócio? Né? Qual é o meu objetivo? Porque se a gente não sabe aonde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né?
esse negócio de deixa a vida me levar, isso aí é bonito em letra de música, né? Não é bem assim, não. O que a gente não pode é se afligir com os obstáculos e os percalços da jornada, da caminhada. Mas a gente tem que, conduzir a nossa vida da melhor forma possível, né? Então, tenham muita clareza da onde vocês querem chegar, do objetivo de vida de vocês e o caminho a ser trilhado, né? Não que isso seja uma coisa engessada, que não vai poder mudar, não vou poder mudar de planos no decorrer do caminho, claro que pode, né? A gente pode, de acordo com a nossa maturidade, a nossa evolução de conhecimento acadêmico, evolução espiritual, evolução enquanto pessoa, a gente vai mudando os nossos objetivos de vida, né? Ao longo da nossa caminhada, e não tem problema nenhum nisso. Mas mudou o objetivo, foca de novo, realinha as ideias aí, né? Se organizem novamente aí nos seus objetivos e no caminho que vai ser trilhado e segue em frente, tá certo? Então, vamos agora realinhar o nosso conhecimento, né? As nossas linhas de ensino para que a gente possa concluir a nossa aula hoje da melhor forma possível, beleza? Então, vamos lá, revisando a aula da semana passada, né? Para quem não esteve presente, não pôde participar, a gente falou sobre, né, a comunicação, né? O que é a comunicação, né? Que o sucesso na vida profissional depende da comunicação. Né? Então, você pode ser um pouco mais tímido, você pode ser um pouco mais falante, não importa, né? O importante é que você saiba se comunicar da forma correta. É importante você saber as formas de comunicação, né? Que pode ser falada, né? A gente tem as formas verbais e não verbais, e aí a gente tem que estar atento para a questão das formas não verbais, né? Porque o corpo fala, o olhar fala, a gente tem as expressões faciais que falam, né? Em EAD a gente tem muito isso, né? Trabalhar as expressões faciais, a postura. Quando vocês vão apresentar um trabalho, né? Vocês vão passar por essa situação no curso de vocês, terem que apresentar trabalhos. Então, tenham postura, cuidado com as vestimentas, com as roupas, né? Porque até a própria vestimenta, a roupa sua, ela pode ser considerada um ruído na comunicação e pode atrapalhar, né? A você a passar a ideia daquilo que você quer passar, né? Então, no júri, por exemplo, o júri a gente usa muito isso, né? Quando você está fazendo um júri, às vezes o Ministério Público está falando, e aí você lá, sentadinho na sua cadeira, começa a mexer numa caneta, mexer num papel, derruba uma folha, faz algum movimento para o quê? Para tirar a atenção do júri da fala do Ministério Público. Isso é o que a gente chama de ruído na comunicação. Por quê? Porque aí vai atrapalhar o entendimento daqueles que estão ouvindo. Então, quando a gente vai comunicar e a gente quer ter, como se diz, sucesso, né, na transmissão da nossa mensagem, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, né, na comunicação falada, mas na comunicação não falada, na forma verbal e na forma não verbal. Então, cuidado com a roupa, cuidado com as palavras usadas, né? A gente tem que evitar gírias, tem que evitar termos vulgares. Isso, gente, mesmo naqueles, né, quando a gente está usando uma linguagem mais coloquial, mais informal, seja entre os nossos amigos, seja entre a nossa família, né? Porque a gente tem também dois tipos de linguagem, a linguagem formal e a linguagem coloquial. A formal é a que a gente utiliza na nossa vida acadêmica, no trabalho, né? Uma linguagem mais profissional. Já a linguagem coloquial é a informal, é aquela que a gente utiliza num ambiente mais descontraído, como um ambiente familiar, como um ambiente com amigos, como eu disse. Mesmo nesses ambientes, né, mais informais, a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, né, com o português, com o uso do vernáculo, né? Vernáculo é o uso da nossa língua, né? Que é o nosso português. Então, vamos evitar gírias, vamos evitar termos vulgares, porque isso
a gente vai usando isso de uma forma tão corriqueira no nosso dia a dia que depois isso passa a fazer parte do nosso vocabulário. E quando a gente menos espera, a gente já está falando aí um termo que não é muito usual, às vezes, no nosso ambiente de trabalho. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, eu falei semana passada e vale a pena reforçar, redes sociais, né? Principalmente vocês que estão aí galgando novos caminhos na vida profissional de vocês, saibam que as empresas estão atentas às redes sociais, né? Então, quando você manda o seu currículo lá para uma empresa, ele vai analisar o seu currículo, se ele gostou do seu currículo ali, né, o que você apresentou, primeira coisa que ele vai fazer é ir para as redes sociais, né, para ver a sua postura. Então, muito cuidado, né? Evitar temas polêmicos, evitar... Você pode... Isso não quer dizer que você não possa se expressar, não é isso, gente. Você pode se expressar, você pode ter lá a sua vida social sem problema nenhum. Mas a forma com que a gente faz isso é que importa, entendeu? Se a gente não pode ofender ninguém, a gente não pode até criticar, né? Não tem problema. A crítica, ela é válida e ela faz as pessoas evoluírem e repensarem, né? A gente tem que estar aberto à crítica, mas também tem que saber criticar. Então, não é isso, né? Você pode fazer tudo isso que você quer fazer, falar tudo o que você quer falar. O problema é a forma com que você vai falar, né? E isso que a gente tem que ter cuidado, certo? Vimos também a questão dos elementos da comunicação, né? A gente tem 6 elementos, é importante reforçar isso para quem não estava, porque muita gente confunde. Os elementos da comunicação, a gente tem o emissor, que é quem está falando, no caso aqui, né? Quando a gente tem um diálogo, inclusive, pode haver troca de personagens, né? A gente tem o emissor, temos o receptor, que no caso agora são vocês, tem a mensagem. A mensagem, o que é a mensagem? A mensagem são as palavras e os símbolos utilizados para transmitir o conteúdo, né? O referente, é isso que eu queria deixar claro para vocês. A gente tem emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente. O referente é o contexto, então muita gente confunde a mensagem com o referente, e não pode confundir. Referente é o contexto, é o conteúdo daquilo que vai estar sendo passado. Mensagem é a forma de que a gente vai passar esse conteúdo, né? Seja através da linguagem verbal ou não verbal, escrita ou não escrita, usar palavras ou usar símbolos. Um sinal de trânsito, por exemplo, ele passa uma mensagem, mas ele não tem palavras, né? Ele tem cores. Então, isso é a mensagem, tá certo? O canal é o meio como a mensagem está sendo transmitida. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente está usando o canal, a internet. Quando a gente assiste uma notícia de televisão, por exemplo, canal é a TV. Quando a gente escuta um rádio, canal é o rádio. Então, e o código? O que é o código, gente? O código são as formas, né? Que eu digo, verbal ou não verbal. Então, pronto. Só para frisar bem isso para vocês. Emissor, quem fala. Receptor, quem recebe. Mensagem é um meio pelo qual, né, a mensagem vai ser transmitida, né? Pode ser uma fala, um livro, né? Aí um símbolo, né? Canal. Ai, desculpa, gente, troquei. Mensagem consiste nas palavras e símbolos. O canal é um meio que vai ser transmitido. O código verbal ou não verbal e o referente ou contexto é o conteúdo, tá certo? Então, gravem isso, na apostila de vocês tem isso, e isso com certeza vai ser cobrado na avaliação de vocês, tá certo? Falamos também a questão do ruídos na comunicação, né? E como eu disse, o ruído ele atrapalha, ele interfere na recepção do conteúdo. Então, o comunicador ele tem que estar atento
para que nenhum ruído prejudique a transmissão da sua ideia, né? E esse ruído não significa necessariamente um barulho, como a gente viu, né? A professora Rita, ela tentando falar e tinha um eco lá na aula dela. Aquilo é um ruído falado. Mas o ruído também pode ocorrer de outras formas, como eu mencionei agora para vocês, né? Através de gestos, de vestimentas, tudo isso pode atrapalhar a comunicação. Então, o comunicador ele tem que ter cuidado, né, com isso. O que mais? Língua, né? Aí a gente tem a língua, a fala e a linguagem. A língua é o idioma, né? Não vamos confundir também língua com linguagem. A língua é um idioma, que no caso nosso, português, não é isso? Por exemplo, quando a gente vai fazer a linguagem de mudos, né? Surdo-mudos, a gente tem as libras. Isso é uma língua também. Temos a fala, que é o discurso, né? O meio como cada indivíduo usa. E aí a fala, ela pode ser formal ou informal, como eu expliquei para vocês a diferença entre um e outro. E a linguagem? Já a linguagem é a função da comunicação, né? Aí a gente tem aquelas funções que podem ter várias nuances, é infinito. Como exemplo, a gente deu a função denotativa, que é aquela da notícia mesmo, enfatizada, né? A denotação, quando a gente fala denotação, a gente vai dar a mensagem concreta, né? A gente vai falar da forma que ela é transmitida. Normalmente, nos meios de comunicação, nos noticiários, nas informações, nos jornais, a gente tem uma linguagem denotativa, né? Pelo menos deveria ter, né? Hoje a gente vê aí, infelizmente, a linguagem está muito deturpada no meio que a gente, né, na atual conjuntura que estamos vivendo. Então, quando a gente escuta uma notícia, deveria ser só a transmissão de um fato, mas hoje em dia a gente vê noticiários tendenciosos, vimos até noticiários com fake news, então cuidado. Hoje, com o acesso, né, muito democratizado aos meios de comunicação, a internet, o YouTube, rede social, então tem de tudo, né? Tem de tudo. A gente tem que ter o quê? Que foi que eu falei para vocês semana passada? Malícia linguística. A gente tem que ter senso crítico. A gente tem que falar, peraí, será que tem sentido essa notícia? Será que tem sentido esse texto? E aí buscar outras fontes de referência para a gente poder fazer o comparativo e nós mesmos, através do nosso conhecimento e senso crítico desenvolvido, traduzir aquela mensagem e criar um padrão, né, para a gente saber se aquilo é real ou se não é real. Não dá para acreditar em tudo que a gente vê, né? Tanto é que golpes na internet a gente tem um monte, né? Outro dia mesmo a minha filha quase cai num golpe de uma loja, falou, mas parecia tão correto, né, a forma como que estava escrito, a exposição dos produtos, é um site bonito, né, é aquela velha história, antigamente a gente falava, papel aceita tudo, hoje esse quadradinho aqui também aceita tudo, então a gente tem que ter malícia, gente, tem que ter senso crítico, malícia linguística principalmente, né, na hora de falar, na hora de produzir um texto, na hora de escrever, seja numa mensagem simples de WhatsApp, seja num relatório técnico, ou num TCC, num artigo acadêmico, né? A gente tem que ter critério, tem que pensar, será que essa palavra está escrita corretamente? Será que eu usei o verbo no tempo correto, né? No próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão gramatical, né, os erros mais usados aí durante a linguagem na vida acadêmica. Então, mas isso é assunto para a próxima aula. O que eu quero deixar bem claro para vocês hoje é que vocês tenham, né, esse senso crítico. Como, por exemplo, dê um comando para vocês fazerem uma atividade, não entendeu? Perguntem, né? Questionem, vão atrás, como é que faz? É melhor você perguntar 1, 2, 3, 4 vezes do que fazer errado ou deixar de fazer, tá certo?
Então, é só essa revisão que eu queria passar para vocês. Os regionalismos não são... o uso do regionalismo não é errado, né? A gente até viu aquela música que eu coloquei para vocês, né? O Shot das Meninas. Ali é uma canção regional, né? O autor daquela canção, saudoso Luiz Gonzaga, inteligente, né? Um dom que ele tinha artístico, sem estudo, sem conhecimento, mas olha só, ele produzia aqueles textos maravilhosos, ele usava muito do regionalismo, o que não é errado, por quê? Porque ele estava trabalhando uma música regional, e além da música, ele queria passar o quê? Um sentimento para a pessoa, ele queria criar intimidade com o ouvinte da música, então, ele usou de termos regionalistas, então não é errado naquele contexto. Por quê? Porque a gente estava falando de um texto emotivo, né? A gente estava falando de uma letra de música, né? Então, não é errado, mas eu não posso usar aquela linguagem na produção de um texto acadêmico. Vocês estão entendendo, né? A diferença entre uma coisa e outra. Não misturem alhos com bugalhos. Então, é isso. Dá uma olhadinha na apostila de vocês, porque aqui a gente está falando tudo de uma forma muito resumida e o assunto é muito extenso. Então, vão para a apostila, que é mais para a gente pincelar e revisar o que já está lá. Se organizem aí para poder fazerem as atividades das apostilas também, tá certo? Vamos agora, então, para a interpretação de texto propriamente dito. Eu vou compartilhar com vocês agora os slides. Tá compartilhando aí com vocês direitinho? Sim, professora. Beleza. Eu vou aumentar a tela aqui um pouquinho, então eu não vou ter o feedback de vocês. Se vocês precisarem falar comigo, pode chamar pelo áudio, porque eu vou sair do chat aqui um pouquinho para poder a tela ficar maior. Pronto. Vamos lá, então, né? Tema 2, texto. Distinção de texto, frase e oração, gente. Texto. Texto é uma manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. O seu tamanho pode ser variável, né? A gente pode ter um texto de uma frase, de 2 frases, de 3 frases, não importa, né? O texto é a transmissão de uma ideia, né? Como a gente pode ter também um livro, por exemplo, né? Então, um texto não significa que sejam várias páginas. O texto pode ser uma coisa pequena, como pode ser ter um conteúdo aí extenso, como os trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, né? Frase, o que é frase? Construção que encerra um sentido completo, podendo ser formada por uma ou mais palavras, né? Com ou sem verbo. Quando a gente tem uma frase que não tem verbo, a gente chama de frase nominal, né? Quando a gente tem uma frase que tem um verbo, a gente chama de frase verbal. Verbo são aquelas ações, né? Tudo que caracteriza uma ação é um verbo, né? E aí, para a gente saber se uma palavra é ou não um verbo, a gente vai lá para as conjugações, né? É uma dica, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Por exemplo, texto. Texto é um verbo? A palavra texto é um verbo? Vamos ver. Aí eu vou tentar conjugar, fica aí como dica. Eu texto, tu texto, ele texto. Não conjuga. Se não conjuga, não é verbo, né? Agora, redigir. A palavra redigir. Vamos ver se essa palavra é um verbo. Eu redijo, tu rediges, ele redige. Então, quando eu consigo fazer essa conjugação,
eu sei que eu estou falando de verbo, né? E é importante a gente saber separar as frases nominais de frases verbais para a gente construir as orações, né? Então, frase é a construção que encerra um sentido completo, podendo ser formada por uma ou mais palavras. Então, uma frase, né? Atenção, quando eu falo a palavra atenção, eu estou fazendo uma frase, né? Uma frase o quê? Nominal, porque não tem verbo. Estou pedindo atenção, atenção. Então, é uma frase nominal que me dê um sentido completo. Eu falei atenção, todos vão prestar atenção no que eu vou falar. Então, a frase pode ser por uma ou mais orações. Pode ser afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, imperativa ou optativa. Isso aí é tranquilo para vocês, né? Afirmativa, quando eu afirmo uma coisa. Negativa, quando eu nego. Interrogativo, ponto de interrogação. Exclamativa, ponto de exclamação. Como eu falei agora, atenção, uma frase exclamativa. Imperativa, quando eu dou uma ordem normalmente, né? Faça o exercício. Olha só, eu tenho uma frase verbal, ó, faça aí, né? Um verbo, a existência de um verbo. E no sentido imperativo, estou dando uma ordem. E optativa, é quando eu desejo alguma coisa a alguém. Por exemplo, quando eu dou os parabéns, né? Alguém faz aniversário, eu digo parabéns, né? Ou felicidades. Vá com Deus. Tudo isso são frases optativas, né? Frases que desejam alguma coisa a alguém. Oração. O que caracteriza a oração é o verbo, por isso é importante a gente saber se a frase é nominal ou a frase verbal. Não importa se tal oração tenha sentido ou não sozinha. Cada oração possui um verbo, né? Quando a gente tem uma oração com um verbo só, a gente chama de período simples. Quando a gente tem uma oração com 2 ou mais verbos, a gente chama de período composto. Por que é importante a gente saber isso? Porque na construção de um texto, é importante que a gente não use muitos verbos na oração. Quanto menos verbo a gente colocar na oração, mais clareza ela vai ter. Mais objetividade ela vai ter. Então, quando vocês forem construir o texto de vocês, se atentem para essa questão verbal, né? Será que eu não estou exagerando na questão do verbo? Quando a gente exagera na questão do verbo, a gente pode cair, inclusive, num vício de linguagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente chama de gerundismo, né? O uso excessivo do gerúndio. Gerúndio, que a gente vai ver na próxima aula, não é errado, mas o gerundismo é, por exemplo, criou-se, né, uma moda, uma modinha, não sei de onde surgiu isso, que às vezes você liga para algum lugar e pede, eu queria falar com fulano, ou alguém de alguma empresa te liga, e aí usam a seguinte linguagem: eu vou estar transferindo a senhora para o nosso superior hierárquico. Olha só, vou é um verbo, estar é um verbo, transferindo, eu usei 3 verbos, um atrás do outro. Isso é gerundismo, gente, isso é um vício de linguagem. Então, se você, né, fala isso, aprendeu a usar essa linguagem, podem riscar ela do seu vocabulário, porque é uma linguagem equivocada, não é correto. Gerundismo é um vício de linguagem, não é adequado usar, né? Vou transferi-la para o nosso superior hierárquico, né? Ou transferirei sua ligação para o nosso superior hierárquico. Então, existem formas de falar sem o uso do vício de linguagem, tá certo? Então, cuidado com o gerundismo, né? Vou estar fazendo, vou estar falando, vou estar concluindo, esse vou estar alguma coisa é errado, né? Risquem esse vou estar do vocabulário de vocês, tá certo? Tipos de texto. Literário e não literário. O texto literário é a transmissão da ideia com cuidados estéticos, harmonioso, bonito, agradável de se ouvir ou ler, né? Exemplo,
poemas, as músicas, como a gente leu, né, a gente ouviu e falou agora há pouco do Shot das Meninas, que tinham seus regionalismos, ali era um texto literário, por isso que ele não tinha preocupação com o formalismo, né, do vernáculo, né? Ele usou termos regionalistas, inclusive, se você for analisar, com erros de português, o português clássico, mas que não tinha problema nenhuma, porque a função daquele texto era traduzir uma emoção, um sentimento através da melodia e da música, né? Então, ali a gente teve um exemplo de texto literário, né? Pode ou não conter rimas, pode-se usar figuras de linguagem ou personagens fictícios, né? Isso tudo é termos literários. Já texto literário. Já o texto não literário é a transmissão de informações objetivas, né, concretas e reais. Então, guardem isso. O texto não literário, ele tem que transmitir informação objetiva, concreta e real. Quando vocês forem elaborar um relatório da aula de campo, por exemplo, vocês vão elaborar um texto não literário. Então, vocês têm que ter preocupação com essas informações, né, com as informações que serão passadas de forma objetiva, concreta e real, tá certo? Exemplo de textos não literários são os textos jornalísticos, científicos, acadêmicos, comunicados formais, informativos, né? Empresas que comunicam, às vezes, diretrizes aos seus funcionários, eles comunicam através de textos não literários. Então, aí a gente precisa ter uma preocupação com a redação, tá? Nesse sentido. Essa questão, gente, dos textos são tão importantes, da comunicação formal e não formal, que todos os órgãos públicos, né, Presidência da República, sejam órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, todos estes órgãos, eles têm um manual, né, de comunicação. Então, lá nesses manuais, quando a gente vai estudar para um concurso na seara administrativa, por exemplo, tem lá o manual de comunicação, né? Como é a linguagem formal, como não é, como deve ser usada, como eu devo me dirigir, os pronomes de tratamento, tudo isso tem um manual. Todos os órgãos da administração pública, eles têm um manual de comunicação. E esse manual, ele tem que ser seguido, né? É um padrão a ser seguido, que não pode ter problema. Inclusive, nos concursos são cobrados, então se atentem aí, se vocês forem fazer algum concurso administrativo, não deixem de verificar essa parte da questão dos manuais de comunicação, né? E semântica, o que é semântica dentro dessa ideia de textos, né, de produção textual? Semântica é o estudo do significado das palavras, é a relação entre o termo e a imagem, né, o significado ou sentimento que o termo produz em nós, né? E aí a gente pode ter várias nuances dentro de um texto, denotação, conotação, neologismo, que são novas palavras derivativas de outras palavras, né? A gente tem visto agora também algumas causas aí em relação ao português, querendo traduzir, gente, a questão do... Não sei se vocês estão atentos, né, a isso que está acontecendo, esse processo de mudança da língua portuguesa, do vernáculo, né? Veio aí uma ideia de mudar a nossa linguagem para uma linguagem neutra, né? Naquela questão de discutir gênero e posição diante da língua, tem aí o debate sobre a linguagem neutra, né? Se usa o uso ou não da linguagem neutra. Por exemplo, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Então, todas as pessoas, todos os presentes. E aí vem uma ideia de todes, seria uma linguagem neutra que falaria a língua de todas as pessoas envolvidas. O que eu tenho para falar sobre isso é que isso ainda é um debate de ideias.
e um debate que ainda se encontra no seu nascedouro. Então, cuidado, muito cuidado. Isso ainda não foi aprovado, não faz parte da nossa linguagem formal. Então, continua valendo o que sempre valeu. Todos para, né, uma linguagem generalizada. A gente normalmente usa a linguagem masculina para falar com todos os presentes no recinto, entendeu? Para falar com todas as pessoas. O que vai mudar se eu uso todas ou todos é a próxima palavra que vai acompanhar este termo, sejam todos, e, enfim, outros aí que surgirem. O que é importante vocês saberem é que essa linguagem neutra ainda está no campo das ideias, viu? Das discussões. Então, isso não é usado nem na linguagem coloquial, nem na linguagem formal, menos ainda na linguagem formal. Então, cuidado com essa questão da língua neutra, né? Isso ainda não foi efetivado, não há nenhum acordo ortográfico em relação a isso. Então, prevalece o que sempre prevaleceu. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Parece que alguém levantou a mão aqui. Não, né? Tranquilo. Então, vamos seguir. Então, cuidado com essa linguagem neutra. Aqui, ó. Antônia, diga, Antônia. Professora, eu acho essa linguagem aí um pouco meio confusa. Né? Eu acho confusa isso aí. Confuso, muito confuso. Eu prefiro como está. O que vale é o como está, né? Eu particularmente, como professora da língua portuguesa, eu acho que não tem fundamento, né, acadêmico para uma mudança, mas, né, tudo nesse mundo pode mudar, então a gente não sabe como vai ser isso lá no futuro, mas, por enquanto, vale o que sempre prevaleceu, a linguagem todos, masculina e feminina, não existe linguagem neutra, então, cuidado, né, quando forem redigir um texto, para não colocarem isso. É importante eu falar isso para vocês, porque no curso do ensino médio de jovem aprendiz, eu me deparei com alguns textos com a linguagem neutra já incluído. Isso é um erro, né, ainda, mesmo sendo um texto informal, essa linguagem ainda não foi introduzida, ainda está no campo das ideias, né, ainda, lá no seu nascedor. Se vai mudar, se não vai mudar, só o tempo no futuro é que vai dizer. Mas cuidado quando vocês forem escrever grupos, mesmo informais, porque não existe isso do ponto de vista acadêmico, tá certo? No nosso vernáculo não existe isso, né? A gente teve, alguns anos atrás, uma reforma ortográfica que foi para poder alinhar algumas palavras com o português de Portugal, né? Com a língua mãe nossa, né? O que, ao meu ver, também trouxe mais prejuízo do que benefícios, porque a gente já vinha, né, aprendendo, tudo que a gente aprendeu com o hífen, as formas de usar o hífen, o que tinha ou não, acento, e aí depois retirou um monte de acento da nossa língua, colocou hífen em algumas palavras, retirou hífen de outras, tirou o trema, né, o trema no uzinho, ele, para a gente saber a pronúncia, né, o eloquente, por exemplo, tinha trema, a palavra eloquente, para a gente saber usar, fazer a pronúncia correta, para não ficar eloquente, mas retirou, então agora a gente vai só pelo ouvido mesmo, então, a meu ver, complicou um pouquinho a nossa vida, mas enfim, alterou e a gente tem que seguir o que é regra, né? Agora, essa linguagem neutra ainda não existe aí acordo ortográfico nesse sentido, então, não prevalece, prevalece a linguagem feminina e masculina, tá certo? Cuidado aí na hora de redigirem o texto de vocês, né? Seja num ambiente mais informal ou num ambiente formal. Voltando aqui para essa questão da semântica, gente, para ficar claro para vocês a semântica.
Semântica é quando a gente tem algum símbolo, algum desenho, alguma coisa que remete a gente uma ideia. Por exemplo, quando vocês veem uma imagem, e nessa imagem tem lá uma pessoa pensando numa lâmpadazinha, né, com pensamento, aquela bolinha do pensamento, né, e uma lâmpadazinha acesa. Quando a gente vê essa imagem, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é imaginar que aquele personagem que a gente está vendo ali teve o quê? Uma ideia. Então, a questão da lâmpada acesa, ela transmite para a gente a questão de ideia, né? Da palavra ideia. Isso é semântica, né? Quando as imagens transmitem para a gente a ideia da palavra. Então, nem sempre a palavra precisa estar escrita, né? No sentido literal dela. Às vezes, uma imagem fala por si só. Essa imagem que nos relaciona a ideia que o texto quer passar, a gente chama de semântica, tá certo? Isso são mais coisas técnicas, gente, que é importante vocês saberem, mas assim, não precisa saber o conceito disso, não. É só para vocês saberem que imagens também produzem textos, né, na nossa mente. É como se o nosso cérebro decodificasse aquela imagem, né? Quando a gente vê uma xícara com um cafezinho e a fumacinha saindo, o que a gente imagina? Que aquele café está quente. Então, essa ideia de café quente saiu da fumacinha. Então, isso é semântica, né? A tradução de uma imagem em palavras, em ideias. Mais importante agora nessa questão dos textos, né? Então, vamos lá. 2 tipos de divisão, só para a gente ir abrangendo o nosso conhecimento, ficando claro. Textos literários e não literários. Dentro dessa divisão macro de textos literários e não literários, nós temos a subdivisão micro, que são os tipos de textos, né? A tipologia textual, que é narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, que esse texto injuntivo é aquela orientação que o texto dá. Tanto o texto literário quanto o texto não literário, ele pode ser narrativo, pode ser descritivo, pode ser dissertativo ou injuntivo, né? Vamos ver o que se trata cada um desses 3. Eu separei 3 textos para a gente falar mais, porque texto injuntivo é uma receita de bolo, é aquele texto que orienta como você faz alguma coisa. Bula de remédio, por exemplo, é um texto injuntivo. Então, não tem maiores complicações, não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 tipos de textos que mais levam as pessoas a se confundirem na hora de redigir ou interpretar um texto. Que são os textos descritivos, narrativos e dissertativos. Texto descritivo é um tipo de redação na qual se apontam as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Então, quando a gente fala de descrição, a gente está falando de características, gente. A gente vai descrever as características ou de um objeto, ou de uma pessoa, ou de um ambiente, ou de uma paisagem. Quando a gente fala de narração, a gente vai falar de textos que estão relacionados a tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Um texto, ele pode ser descritivo e narrativo ao mesmo tempo, não tem problema. Quando a gente vai ler um livro, normalmente a gente percebe essas 2 tipologias textuais presentes no livro, né? Primeiro, ele descreve um ambiente em que vai se passar a história. Depois, ele narra o tempo e o lugar, né? Em que ou então vice-versa. Primeiro, ele narra o tempo e o lugar em que aquela história vai se passar. Depois, ele descreve o objeto, os personagens, o ambiente em que aquela história vai ser inserida, vai se transcorrer.
Então, não confunda descrição com narração. Descrição está relacionada a características do ambiente, pessoa ou objeto. Narração está relacionada a tempo e lugar, né? Ah, num dia chuvoso ou num dia ensolarado, como hoje na cidade de Barreiras, aí eu estou narrando, né? A professora Silvana estava sentada em sua casa, né? Um quarto bem iluminado, com... Ela portava, por exemplo, um fone de ouvido. Tudo isso é descrição aliado à narração. Então, narração, tempo e lugar. Descrição, características do objeto, pessoa, ambiente ou paisagem, certo? E, por fim, a gente tem aí a famigerada dissertação, que é onde mais as pessoas pegam na hora de fazer uma redação, porque normalmente as redações, os textos acadêmicos, relatórios, são todos textos dissertativos, né? O que é um texto dissertativo? É um tipo de composição na qual expomos ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que a comprovem. Então, normalmente, um texto dissertativo, ele vem em terceira pessoa, na terceira pessoa. O meu já saiu da aula 3 vezes, a Ângela aqui falando. A internet hoje está oscilando muito, né? Eu acho que não é só aqui em Barreiras, não. Pelo jeito aí tá para todo lugar. Mas, enfim, gente, vamos, né, trabalhar com o que temos. Vai entrando, saindo aí, Ângela. Vai perseverando aí que vai dar certo no final. E outra coisa, gente, não deixem de buscar a apostila de vocês, né? Lá na apostila tem os exercícios de fixação, tem a complementação do conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula, e se vocês tiverem dúvidas, passem para mim no privado, no WhatsApp no privado, ou mesmo no grupo, que eu estou sempre acompanhando, para a gente poder tirar as dúvidas, viu? Não fiquem com dúvida, porque a dúvida é que a dúvida é um tipo de ruído na comunicação, ela atrapalha a mensagem, né? Tanto de quem passou, quanto de quem vai entender. Então, não tenham dúvida, né? Não entendeu determinado assunto, vão buscar atrás, vão atrás do conhecimento. E aí, podem falar comigo que eu estou à disposição de vocês, tá? Porque eu sei que essas aulas remotas, via internet, por conta dessa oscilação, né, que a gente tem, às vezes atrapalha aí o aprendizado. Mas, enfim, vamos seguir adiante. Então, voltando aqui, a dissertação é um texto que a gente vai relatar algo, né, expor ideias, expor um assunto. Normalmente, a gente usa o texto na terceira pessoa, né? A gente não coloca eu entendo isso, eu acho aquilo. Outra coisa, questão de eu acho. Nunca coloquem isso em texto de vocês. Ou então, na própria fala, quando eu falo texto, gente, eu estou me referindo não só ao texto escrito, mas o texto falado também, viu? Quando a gente vai apresentar um trabalho, um relatório, a gente fala, eu acho, dá a ideia de que você não tem certeza daquilo que você está falando. Então, mas como eu vou expor o meu ponto de vista, né? Aí você coloca, eu penso, eu entendo, né? Eu interpreto desta forma. Substituo o acho por essas palavras. Entendo, penso, interpreto, né? Porque aí seu texto vai ficar mais contundente, né? Um assunto que você vai ser passar de uma forma mais contundente. Então, o texto dissertativo, ele vem com a transmissão de ideias, né? Do conteúdo que foi abordado ali naquele texto, sem expor o seu pensamento pessoal. Normalmente, ele é na terceira pessoa, né? Vamos ver aqui um exemplozinho para ficar claro para vocês, desses 3 tipos de texto. Um texto descritivo. Perdão. Sua estatura era alta e o seu corpo esbelto.
A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma, que mais parecia uma pintura. A gente tem aqui um texto literário, né? Um texto que ele não tem ênfase na verdade dos fatos, né? Na informação verídica. Ele está compondo aqui uma imagem fictícia. Poderia ser um texto não literário? Poderia ser, mas quando a gente analisa aqui, essa estrutura textual, a gente percebe que ele tem um cuidado com a harmonia das palavras, né? Ele tem um cuidado com a escrita, para que a escrita seja uma escrita agradável, né, aos ouvidos e aos olhos de quem lê. Então, daí a gente já interpreta, isso aí está na parte de interpretação textual. A gente já interpreta que estamos falando de um texto literário, né? E descritivo. Por que descritivo? Porque olha como ele foi, né, detalhista na descrição do personagem que vai compor, que vai representar a história, né? Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. Então, aí você já imagina, né? Na sua mente, você já desenhou o personagem, pele morena, refletia o sol dos trópicos. E aí ele trouxe aqui até nuances, né? Para poder trazer mais agradabilidade, digamos assim, à leitura, né? Para prender o leitor. Olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior. Então, isso é descrição, não só do físico propriamente dito, mas de tudo aquilo das características que envolve aquele personagem e o ambiente em que ele está representado, né? Narração. Vamos ver um exemplo de narração. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho, pararam atemorizados e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar, com dificuldade, o caminho de sua casa. Aqui ele narrou uma história, né? Embora tenha algumas pinceladas de descrição aqui, mas propriamente falando, é um texto narrativo, né? A descrição a gente pode estar aqui, ó. Homem estranho, né? Uma descrição, mas uma descrição muito vaga, né? Então, por isso que ele se enquadra mais na narração do que na descrição. Pararam atemorizados, né? E tentaram saber o que o homem queria, né? Ele está narrando fatos, então, um texto narrativo. Entretanto, era somente um homem bêbado, né? O bêbado aqui poderia ser uma descrição, poderia, mas para a gente ter uma nuance de texto descritivo, a gente teria que enfatizar mais essa questão do bêbado. Por quê? Que ele entendeu que fosse um bêbado, né? Então, mal vestido, maltrapilho, sujo, cambaleando, e tudo isso é um texto descritivo. Como eu disse para vocês, um texto ele pode ter todas essas tipologias envolvidas no mesmo texto, não tem problema. Mas a gente tem que ter ênfase naquilo que a gente vai interpretar. Então, esse texto está mais para narração do que para descrição, entendeu? Pode, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco narração com descrição, mas é isso, descrição é características, né? Mais as características físicas, seja de pessoa, objeto, espaço, e narração, a questão do tempo e o lugar, né? Quando a gente vê isso aqui logo no início de um texto, em uma noite chuvosa ou num céu ensolarado, pode saber que vai ser um texto narrativo.
E, por fim, né, a dificuldade maior, que é um texto dissertativo, que é aquele texto mais enfático, mais, né, acadêmico, digamos assim. Um exemplo. Muitos debates têm ocorrido atualmente sobre o real impacto da atividade humana nas mudanças climáticas. Olha só, transmitir uma ideia, né? O que o texto vai falar? É fato que o ser humano necessita rever sua interação com o meio ambiente, mas, analisando o contexto atual das atividades da natureza, o questionamento e, por consequência, o debate vem à tona. Então, é um texto imparcial, feito, narrado na terceira pessoa. Perceba que eu não coloquei o eu, o tu, né, ou vós. Está lá. É um texto que qualquer pessoa poderia dizer e qualquer pessoa que vai ouvir não vai tomar aquilo como pessoal, né? Essa é a característica de um texto dissertativo, né? Você fala de uma forma que não passa uma mensagem sua, pessoal sua. Você até pode argumentar, mas não argumente da forma assim, eu acho, eu entendo, eu percebo. Você coloca sempre na terceira pessoa, entende-se, percebe-se, compreende-se da narrativa textual, ou compreende-se dos fatos apresentados, que a natureza vem respondendo à interferência do homem, né, em seu meio. Então, texto dissertativo é narrado na terceira pessoa, sem opiniões pessoais enfatizadas. Você pode até dar a sua opinião, mas você vai dar a sua opinião na terceira pessoa, né? Não como uma opinião pessoal particular sua, né? Mas como uma opinião sua, mas de forma generalizada. Entendeu? Olha só. Frequentemente, há confusão entre tipos de textos e gêneros textuais, porém, tratam-se de categorias distintas de classificação textual. Cada texto possui linguagem e estrutura específica. Os textos se diferenciam tanto quanto a forma, quanto a relação do conteúdo. Ao classificar um texto, todas essas características são levadas em conta. Vamos aos pormenores. A classificação dos gêneros textuais ocorre com base em seu conteúdo, enquanto os tipos textuais são classificados de acordo com a forma. Desse modo, os gêneros textuais são classificações existentes entre os modelos pré-definidos, né? Olha só, no tópico seguinte, existem muitos gêneros textuais. Então, gênero, gente, está dentro da tipologia textual, né? Romance, conto, fábula, lenda, notícia, carta, tudo isso são gêneros de textos que estão dentro dos tipos literários, não literários, narrativos, descritivos, dissertativos ou injuntivos, né? Depois eu vou colocar para vocês, eu já coloquei lá alguns materiais de apoio no AVA, e eu vou colocar para vocês um resumo mais estruturado dessas diferenças entre tipos e gêneros textuais, em forma de mapa mental, para poder ficar mais fácil para vocês fixarem esse conhecimento, tá certo? Olha só. Para finalizar, portanto, para compreender a diferença básica entre as duas classificações, tipo e gênero, é necessário entender que gênero textual é parte concreta e tipologia é a parte que integra, deixa eu botar aqui o finalzinho, um campo mais teórico, mais formal. Eu vou compartilhar com vocês agora, eu vou parar de compartilhar um pouquinho o slide para a gente compartilhar um conteúdo do AVA agora. Antônia, você está com a mão levantada?
É mais alguma pergunta? Referente àquele comentário anterior. Acho que a Antônia saiu. Deve ter saído. Ah, tá aí. Não, professora, foi um erro aqui. Ah, tá, beleza, então. Então, vamos seguir, né? Vamos. Vamos lá. Nossa, me ajudou. Uma guia. Andréia e a irmã dela. Ela é gentinha, Andréia. Antônia, O microfone está aberto. vamos lá, para a parte da comunicação, né? A gente já falou sobre textos, tipos de texto literário, não literário, dentro dessa divisão macro, né? A gente viu os textos narrativos, descritivos e dissertativos, e juntivos, né? Que são as bulas de remédio, as orientações, são textos instrutivos, que a gente não se adentrou muito dentro desse contexto, porque ele não tem muita dificuldade, né, de se assimilar. Mas a confusão acontece em relação à descrição, narração e dissertação, sendo que a dificuldade maior, muitas vezes, vai para um texto dissertativo, né? Que é sempre na terceira pessoa, exprimindo, né, uma opinião, uma ideia já pré-concebida, ou então uma ideia própria, mas narrada na terceira pessoa, sem a pessoa se colocar como narradora do texto. Ai, só um minutinho que saiu aqui de novo. Toda hora esse site, ele sai. Rede. Se ele fica aberto muito tempo, ele sai da página. Vamos lá. Aqui, esse conteúdo que a gente vai ver agora está aqui, ó, em sala de aula, conteúdo, viu, gente? Diferente da apostila lá da biblioteca. Fiquem atentos aí, porque é mais conteúdo, né? É um pouquinho diferente, ele é mais resumido do que a apostila, mas ele tem uma diferença da apostila. Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho rapidamente da interpretação de texto, né? Porque interpretar, gente, vai muito mais, né, vai além do que simplesmente ler um texto, né? Infelizmente, a realidade do Brasil, né, do brasileiro em relação à leitura é triste, né? As pessoas leem muito pouco, né? E se leem de forma superficial, sem entender o contexto. Então,
o que a gente viu é a produção aí de leitores, né, que a gente chama de leitores superficiais, né, que produziram o analfabetismo funcional. O que é isso? É a pessoa ler, ela até sabe ler, né, uma frase, ela lê, mas ela não compreende o que está escrito, né? Isso é analfabetismo funcional. Muita gente sabe escrever o seu nome, mas às vezes desenhando o próprio nome, né? Isso aí é um grau mais grave de analfabetismo funcional. Mas o analfabetismo funcional, ele tem estágios, né? Então, às vezes até a gente mesmo, por exemplo, eu vou pegar um texto científico para ler. A primeira leitura que eu vou fazer, eu vou ter dificuldade, claro, principalmente se for um texto que não é da minha área. Por exemplo, eu vou pegar um texto de engenharia para poder ler. Lá vão ter termos técnicos que às vezes eu não vou compreender, né? Então eu vou precisar buscar o sentido desses termos, para que eu componha o texto, traduza o texto para a minha linguagem, para que eu entenda o que aquele texto veio transmitir para mim, né? E a leitura, gente, a gente melhora a nossa interpretação de texto, a nossa leitura, não tem jeito, é lendo, né? Quanto mais a gente lê, melhor a gente vai ficar na questão da interpretação de texto, né? Quando a gente vai fazer um concurso, quando a gente vai fazer um Enem, por exemplo, né, tem a parte de português e a parte de interpretação de texto. Muitas vezes a gente não dá, né, muita ligança para isso. Ah, não, interpretação de texto é fácil. Mas quando a gente vai para o resultado da prova, a gente vai ver que não é bem assim, né? Que a gente interpretou o texto de forma equivocada, de forma errada, né? Por isso que muita gente pega, às vezes, não só na questão da gramática, na questão dos verbos, né, daqueles que a gente, quando pensa em português, pensa logo na análise sintática, né, objeto direto, objeto indireto, essas coisas mais complicadas. E aí a interpretação do texto a gente vai deixando para lá e às vezes não dá tanta importância para isso, quando na verdade isso é muito importante, porque nem sempre em leitura é o que parece, foi aquilo que eu falei para vocês no início, né, a questão da malícia linguística, né? Será que esse texto quis dizer isso mesmo? O que esse texto quis dizer? Então, a interpretação, ela faz toda a diferença, né? E tem técnica para isso, né? Tem algumas técnicazinhas que a gente utiliza para poder interpretar corretamente o texto, né, que a gente vai ver agora. A interpretação facilita a comunicação, pois faz com que se identifique o que realmente o outro quer transmitir, né? Então, existem pessoas que mostram que a maioria sabe ler, mas poucos conseguem interpretar. No entanto, compreender textos é essencial, tanto para a vida pessoal, quanto e principalmente para o profissional de qualquer pessoa, né? Por isso, neste tema, você vai estudar melhor sobre a forma do que você lê. Dentro dessas coisinhas aqui, olha só, tem exercício, atividade de aprendizagem, viu, gente? Vocês vão lá, façam, porque não vai dar tempo da gente fazer isso em sala de aula, mas vocês façam em casa, corrige para ver se está tudo certinho, se vocês estão, né, entendendo aí, compreendendo aí o sentido real do texto. Deixa eu ver, não, é aqui mesmo. Desculpa. Olha só, quando a gente lê um texto, primeira coisa, a gente tem que identificar as ideias que o texto produz. Todo texto, ele vai ter uma ideia central. Então, você pega e separa ali aquela ideia central. E as ideias secundárias, que são as ideias que vão reafirmar aquela ideia central, né, do texto. Então, uma das técnicas, quando vocês forem interpretar o texto, é essa. É primeira coisa, falar, esse texto está falando de quê? Esse texto está falando sobre determinado assunto. Quais as ideias secundárias que embasam essa ideia central,
né? Aí vocês anotem, né, essas ideias para poder interpretar corretamente. Tem um textozinho aqui, por exemplo, ó, que eu não vou ler, dado o tempo limitado que a gente tem, mas vocês façam essa leitura, né, de vocês aí. Não está compartilhando o AVA com vocês? Só um minutinho, gente. Parece que não está compartilhando, não é isso? A apostila. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Agora que eu voltei a imagem lá, que eu percebi que está no AVA ainda. Prontinho. Aí, ó. A apostila de vocês, ó. Então, na verdade, não é apostila, é o conteúdo da sala de aula, que está lá, aqui, ó, em sala de aula, viu? E tem exercícios também. Então, vocês acompanhem, dão uma lidinha nesse texto aí, sobre um cuidador de gado. A ideia central do texto é que o peão trata os cavalos sem maltratá-los. Essa é a ideia central. E as ideias secundárias, né, que fala com que o modo de tratar pode parecer rude, mas o vaqueiro jamais é cruel. Ele conhece as qualidades e os defeitos do animal. Professora, de onde tirou essas ideias? Do próprio texto, né? Isso, interpretar texto, gente, requer essa questão de focar no que o texto está falando, né? Não pensem, né, por si só, não acrescentem por si só informações no texto, não, porque isso é um erro, né? E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, que é extrapolar o que o texto está dizendo. Então, o que eu falei para vocês aqui, ó, aqui tem exercícios, ó, atividades de aprendizagem. Vamos lá e façam essas atividades, viu? Hoje à tarde, tira aí um tempinho para poder vocês solidificarem aí esse conhecimento. Então, gente, duas técnicas para poder interpretar texto corretamente. Primeiramente, ideia principal e ideias secundárias, né? Um texto, ele tem uma ideia principal, você, quando estiver lendo, anota, né? E quando vocês forem ler um livro, gente, ou seja, qualquer notícia que for, comecem a anotar para poder vocês exercitar essas técnicas de interpretação de texto. Com o tempo, vocês não vão precisar anotar mais, porque isso já vai ficar na mente de vocês. Mas, como dica, né, para vocês que estão ainda nessa fase de aprendizado, né, da interpretação textual, escrevam, né, a ideia principal, qualquer texto que vocês estiverem lendo, escrevam a ideia principal e as ideias secundárias. Outra coisa, a ideia explícita e a ideia implícita, né, as ideias implícitas do texto. A ideia explícita é aquela que realmente está ali, preto no branco, né, claríssima no texto. Já as ideias explícitas, elas se referem à intenção do escritor, né? O que o escritor, ou o narrador, ou aquele que está apresentando o texto, seja verbal ou não verbal, está passando. Então, sempre um texto terá ideias principais e secundárias, ideias implícitas e ideias explícitas. É importante vocês saberem diferenciar essas coisas para que vocês interpretem corretamente o texto. Foi o que eu falei, às vezes a gente acha que é fácil interpretar texto e não dá muita ligança, né? Não liga muito para esse assunto, mas esse assunto é seríssimo, porque nós, infelizmente, a realidade nossa é uma realidade triste na questão da interpretação textual, né? Um fala uma coisa, o outro entende outra completamente diferente. Isso é um problema, né? Então, um dos erros
de leitura graves é justamente esse, é extrapolar, ou seja, acrescentar ideias que não foram colocadas no texto, né? Quando a gente coloca ideias que não estão no texto, às vezes por opiniões pessoais nossas, isso também é um erro de interpretação textual, um erro de leitura. Ou então reduzir o que o autor falou, né? Pegar aquele texto pela metade. A gente vê muito isso acontecer hoje em dia na internet, tirar frases de contexto, né? Você tira a frase de um contexto e joga ela lá. Aquela frase, ela produz uma ideia, às vezes, completamente diferente da ideia que o autor do texto, seja ele falado ou escrito, quis passar para os ouvintes, né? Para os leitores. Então, cuidado com frases fora de contexto, né? Não reduzam o que o texto, na sua integralidade, quis passar. E outro erro de linguagem também, de leitura, desculpa, é a contradição, né? Contradizer, chegar a uma conclusão diferente do que a mensagem quis trazer. Isso também acontece muitas vezes porque a gente, né, nós, enquanto leitores, ao ler uma informação, uma notícia, um texto, com a nossa impressão pessoal, a gente contradiz o que o texto quis falar. Não, ele falou isso, mas acho que não era isso que ele queria dizer. Isso não pode existir, né? A gente tem que ser literal naquilo que o texto quis dizer. Concordemos ou não com ele, né? Porque o importante não é a nossa concordância com o texto. O importante é a mensagem que o texto quis passar, né? Isso é uma interpretação correta de texto, tá certo? Então, na hora de interpretar o texto, gente, fiquem atentos para as ideias implícitas e explícitas, para a ideia principal e a ideia secundária do texto. Cuidado para não reduzir, extrapolar ou contradizer o que o texto está enfatizando, está transmitindo, né? A ideia que o texto está, de fato, transmitindo. Agora, vamos para a produção textual, né? A gente já aprendeu a ler, né? Pelo menos na teoria, né? A gente já sabe o que tem que fazer quando vai ler um texto, né? Primeiro é apartar da nossa ideia pessoal, né? Do nosso conhecimento pessoal, para focar naquilo que o texto está trazendo. Identificar as ideias principais, secundárias, implícitas e explícitas, e não reduzir, não extrapolar e nem contradizer. Agora, quando a gente vai produzir um texto, a gente também tem que ter muito cuidado. Para quê? Para que aquele texto não seja um texto confuso, ambíguo, né? Na hora da pessoa receber aquele texto, seja através, né, como ouvinte, ou seja, como leitor, para que o texto seja claro, né, que a mensagem seja passada de uma forma clara e objetiva. Então, quando a gente vai construir um texto, primeira coisa, a gente tem que ter frases curtas e objetivas. Lembra que a gente falou das frases, orações e períodos? Então, um texto limpo, que a gente chama, ele tem poucos períodos. As orações são curtas e as frases são claras e objetivas. Então, tentem não usar muitos verbos na hora de construir uma frase, né? Tentem limitar. As orações, tentem fazer orações com poucas frases, né? Cada frase, a gente tem aquela diferença que a gente falou no início da aula, frase nominal e frase verbal. A frase verbal, ela pode ter orações, uma oração, 2 orações, 3 orações. Então, quando a gente vai construir um período, a gente tem que ter, no máximo, a gente deve ter, no máximo, oração com 3 frases, ou seja, com 3... Aliás, a gente tem que ter períodos com 3 orações, ou seja, no máximo com 3 verbos constantes naquele período, porque senão fica muito confuso
a leitura, né? Períodos longos também dificultam bastante. Procure escrever frases pequenas com vocabulário fácil. Não compliquem, gente, né? Não queiram, né? Eu vou escrever bonito, vou usar frases agora, palavras complicadas. Não. Quanto mais claro, objetivo, sucinto a gente for, menos a chance da gente errar. Clareza. Texto claro é aquele que apresenta palavras de fácil compreensão, frases curtas, cujo leitor entende rapidamente a sua mensagem. Um problema bastante comum em textos, que é a falta de clareza, é a ambiguidade, né? Vamos ver aqui. Um texto ambíguo é um texto que ele, embora seja curto, né? Ele pode ser curto, objetivo, mas ele é ambíguo no sentido de que ele dá um duplo entendimento. Então, a gente tem que tomar cuidado também na hora de redigir um texto. Uma dica que eu dou, sempre quando vocês fizerem uma redação, um relatório, um texto, depois que vocês terminarem de redigir, dá um tempinho, dá uma volta, toma um café, toma uma água, distrai com alguma coisa e depois volta para o texto. Faça uma segunda leitura, que normalmente a gente vai identificar alguma coisa que merece ou precisa ser corrigido no texto. Aqui, nesse exercício, nessa atividade de aprendizagem, a gente tem um exemplo, por exemplo. O prefeito, aqui a gente tem duas opções. O prefeito disse ao patrão que encontrou seu filho machucado na fazenda. Aqui a gente tem um exemplo claro de um texto ambíguo, né? O prefeito disse ao patrão que encontrou seu filho machucado na fazenda. Filho de quem? Filho do prefeito ou filho do patrão? Então, ela traz uma ideia dupla, né, na leitura do texto. Isso é ambiguidade, a gente tem que tomar cuidado. A letra B, por exemplo, ela está escrita de uma forma mais clara, né? O prefeito disse ao patrão que encontrou o filho do patrão machucado na fazenda, né? Está mais claro. Embora, se eu fosse escrever, eu escreveria de outra forma, mais clara ainda, para não ter a repetição dessa palavra aqui, ó, patrão. Cuidado também quando vocês forem escrever, gente, para não repetir palavras dentro de um texto, né? Porque quando a gente tem muita repetição de palavras, a gente diz que temos um texto prolixo, né? E texto prolixo vai pro lixo, né? Eu sempre faço essa relação aí para a gente ficar como dica aí, para não esquecer. Tentar não repetir palavras no texto. Coerência e coesão. Texto coerente é aquele que mantém uma lógica. Observe os exemplos a seguir. Trabalhar na fazenda é bom. O contato com a natureza e com os animais é ótimo. Esse é um texto coerente, pois fazenda é um local em que geralmente há muita natureza e animais, né? Se eu escrevo assim, por exemplo, trabalhar na fazenda é muito bom. Entretanto, não tenho afinidade com natureza e animais. Esse entretanto é o que a gente chama de elementos de ligação. Lá no AVE, eu coloquei para vocês um material de apoio que fala justamente sobre esses elementos de ligação. Entretanto, contudo, conquanto, desde que, tem uma infinidade de elementos de ligação que trazem coesão e clareza para um texto. Lá eu coloquei todos eles, né, falando o que cada um significa. Não deixe de dar uma olhadinha lá. Só que tem muita gente que usa esses elementos de ligação, esses conectivos, de forma equivocada, né? E aí acaba dando um entendimento equivocado para o texto, né? A gente tinha uma intenção de produzir uma ideia no leitor e acaba produzindo outro pelo uso equivocado dos elementos de ligação, dos conectivos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu ver aqui.
Olha só. Pedro trabalha na fazenda e é feliz. Contudo, não gosta do que faz. Olha só como esse contudo fez toda a diferença para confundir um texto, né? Ficou um texto confuso. Se ele trabalha na fazenda e é feliz, contudo, não gosta do que faz. Não fez o menor sentido esse texto. Então, cuidado com esses conectivos e esses elementos de ligação. O contudo aqui foi usado de forma equivocada. Eu poderia falar que ele trabalha na fazenda, que ele é feliz e que não é, mas que não gosta do que faz. Entretanto, eu teria que usar um outro conectivo. Por exemplo, Pedro trabalha na fazenda e é feliz, embora não goste do que faz. Ele é feliz, mesmo não fazendo o que gosta, ele é uma pessoa feliz naquele lugar. O que fez a diferença aqui foi o uso indevido do conectivo, né? Eu usei o contudo, quando, na verdade, o contudo, ele me dá uma ideia de oposição. Então, não poderia usar esse contudo, eu teria que usar uma outra palavra, como eu usei o entretanto. Então, dá uma olhadinha nesse material de apoio, porque lá eu coloquei, eu acho que, sinceramente, eu fiz uma pincelada aí, eu coloquei quase todos os elementos de ligação, os conectivos que existem, né? E a função de cada um, para que vocês não confundam na hora de redigir um texto de vocês, tá bom? Não dá para a gente falar todos aqui agora, porque senão vai ficar muito difícil. O tempo nosso é limitado, como eu disse, e EAD é aquilo que eu falei para vocês no início. Vocês são protagonistas do conhecimento. A gente está aqui apenas como mediador. Então, vão atrás, busquem o material. Ficou com dúvida, pergunte, busquem, né, enfatizar e concretizar esse conhecimento. O aprendizado, no caso de EAD, depende muito mais do aluno do que do professor ou do mediador. Vícios de linguagem, gente, né? Os vícios de linguagem são erros gramaticais, erros ortográficos, ambiguidade, como eu disse para vocês, né? Que dá duplo sentido. Palavras estrangeiras usadas sem necessidade, evitem, né? Brasileiro adora um estrangeirismo, né? Usar palavras estrangeiras na nossa linguagem. Mas evitem, porque isso é um vício de linguagem, né? Regionalismos em textos profissionais. Claro que tem palavras estrangeiras que a gente vai ter que usar, né? Feedback, por exemplo. Hoje a gente usa muito feedback, né? Vou ter um feedback dos alunos e tudo. Isso não é errado. Por quê? Porque é uma palavra que já incorporou, né? Incorporou o nosso vocabulário. Então, tem que tomar cuidado também. Não posso usar de forma excessiva, mas tem palavras que o nosso vocabulário já aceita. Mas, de qualquer forma, para vocês, né, não correrem o risco de errar, evitem usar em demasia essas palavras estrangeiras. Outra coisa, regionalismo, como a gente viu naquela música, no shot das meninas. Evitem usar os regionalismos em textos profissionais. As qualidades de um parágrafo podem ser agrupadas em algumas características: clareza, objetividade, unidade coerente e coesa de ideias. E essa coesão e essa coerência de ideias a gente consegue através daqueles elementos de ligação dos conectivos que eu acabei de falar para vocês, né? Contudo, entretanto, porém, assim, destarte, deste modo. Tudo isso são termos, são palavras que a gente usa para ir relacionando as ideias do texto, para que aquele texto, né, seja produzido de forma harmoniosa, né, que transmita uma ideia de forma clara e objetiva, né? Deixa eu ver o que é isso aqui, comentário do autor, que é sobre produção acadêmica. Aqui, gente, no tópico 3, né, do nosso tema 4, que é o tema de produção textual, que é, na verdade, o nosso foco. A gente vai entrar nessa aula, nesse assunto,
mas na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre ele e falar sobre os aspectos gramaticais também. Estrutura da produção acadêmica. A escrita nos é constantemente exigida, seja para a produção acadêmica ou para a comunicação com outros profissionais, clientes ou até mesmo com outras empresas. Em cada ocasião, podemos nos deparar com certos padrões para a produção escrita, né? É o caso da produção acadêmica, né? A produção acadêmica, ela tem um padrão a ser seguido, né? Vamos ver que padrão é esse. Todos vocês já sabem que ao final do curso de vocês vão ter que produzir um TCC, né? Que é um trabalho de conclusão de curso, né? Não sei se vai ser uma monografia, não sei como o Senar vai trabalhar isso ao final, ou se vai ser um artigo acadêmico, né? Todos esses textos, eles têm uma estrutura a ser seguida, um padrão, que não pode fugir daquilo, né? A produção acadêmica tem um papel essencial na evolução da ciência e dos saberes, e a estrutura dos trabalhos desenvolvidos é o que facilita a comunicação dos conceitos adquiridos. Normalmente, gente, texto acadêmico é um texto mais complicado de se interpretar e se entender. Por quê? Porque ele usa muito termos técnicos, né? Então, é preciso que a gente tenha um vocabulário, desenvolva um vocabulário mais adequado e mais técnico, né? Nunca deixe, né? Nunca leia um texto e se vocês não entenderem o que determinado termo, determinada palavra quer dizer, nunca passe por cima dele e sigam em frente. Sempre parem, vão atrás do significado daquele termo e voltem ele para o texto com o seu sinônimo, com a sua interpretação, para que vocês compreendam de fato o que aquele texto quis passar. Um grande problema na interpretação de texto, de não compreender os textos, às vezes é isso. A pessoa lê uma palavra que ela não sabe o significado, que ela não sabe o texto, e aí ela passa por cima e segue o fluxo. E aí, no final da leitura, ela não compreende, às vezes, exatamente o que aquele texto quis dizer. Isso porque ficou um ou dois termos dentro daquele texto que não foram compreendidos. E aí, pronto. Aí gerou-se a dúvida e prejudicou toda a interpretação textual, né? Trouxe aí prejuízos de interpretação do texto. E a gente acaba, diante disso, acaba tendo um conhecimento superficial, né? Hoje em dia a gente está no campo das superficialidades do conhecimento, a gente tem que dar um basta nisso. Então, a gente precisa ter profundidade no nosso conhecimento, né? Leu alguma coisa, não entendeu, lê de novo, não compreendeu um termo, vai para o dicionário, vai para a internet, hoje a gente tem acesso, né, ao conhecimento, então não é desculpa, né, a gente não entender. E a gente pode treinar também a nossa mente, né, a começar a ler mais termos técnicos, mais textos técnicos, termos acadêmicos, a gente vai treinando o nosso conhecimento e a nossa mente, né, de forma a interpretar de forma mais rápida e mais eficiente a mensagem acadêmica transmitida. Olha só, o registro acadêmico escrito do desenvolvimento de um tema dentro de uma estrutura específica, seguindo as normas de linguagem formal e Associação Brasileira de Normas Técnicas. Outra coisa, quando a gente vai escrever um texto acadêmico, a gente tem que estar a par do que a ABNT menciona a respeito do texto acadêmico, né? Quais são as normas da linguagem acadêmica instituídas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Quando a gente vai colocar uma referência bibliográfica, por exemplo, vai citar um livro, vai citar alguma coisa, a gente tem que ver de que forma a ABNT nos direciona a explicitar, a colocar ali naquele texto aquela informação, né? Tem regras, tem técnicas para isso. Eu não posso citar, por exemplo, só o nome do autor,
Não, eu tenho que citar a página, eu tenho que citar a obra. De que forma que eu vou citar essa obra? O nome do autor, normalmente, ele vem pelo sobrenome e depois pelo nome, e aí vem, né, o nome da obra, a data da edição, a página que aquela obra, que aquele trecho daquela obra está sendo citado. Tudo isso tem que ser colocado nos textos acadêmicos, viu? A estrutura básica de um trabalho acadêmico, ela é bem simples, né? A estrutura por si só é simples, tanto de uma monografia, um TCC, um artigo acadêmico ou um relatório. Tem que ter identificação ou capa no início, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Professora, mas quando eu for para campo, que o professor pedir para fazer um relatório, esse relatório tem que ter tudo isso? Tem, gente. Né? Hoje a gente não vai conseguir trabalhar esse relatório nessa aula hoje, e a gente ficou muito na teoria, mas na semana que vem eu quero ver se a gente já vai para a parte prática mesmo, na produção de um relatório técnico, tá? Tem que ter identificação, tem que ter introdução, o desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas. Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem, né, redigir um texto de vocês, principalmente se for uma monografia, deixem para fazer a introdução por último, né? Embora ela vá na frente do nosso texto, né, logo no início, mas quando a gente faz o desenvolvimento todo, e aí a gente lê aquele desenvolvimento todo, a gente tem fundamentos e subsídios para elaborar melhor uma introdução, para que a gente passe aquela ideia principal do que vai ser abordado naquele tema, naquele assunto, né? Sobre aquele assunto. Olha lá, elementos básicos da produção acadêmica. Nós temos os obrigatórios, que foi essa estrutura que eu passei para vocês, né? Que identificação ou capa. Temos os opcionais, dedicatória, folha de rosto, sumário, agradecimentos. No relatório, não precisa desses opcionais, não. Já o obrigatório, que é a identificação ou capa, precisa, né? Esses são os elementos pré-textuais. Aí nós temos os elementos textuais. Nos elementos textuais, todos eles são obrigatórios. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Num relatório, é importante ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, é importante sim. Elementos pós-textuais. Nós temos aí os obrigatórios também, que são as referências bibliográficas, e os opcionais. São glossários, apêndices, anexos e índices. Então, quando vocês forem fazer, lá no final do curso de vocês forem trabalhar essa parte acadêmica, gente, da produção acadêmica, voltem nesse assunto, voltem nessa apostila, para vocês saberem direitinho os requisitos de um texto acadêmico, viu? Elementos pré-textuais, o que é obrigatório, o que é opcional, elementos textuais, tudo é obrigatório, introdução, desenvolvimento e conclusão, e os elementos pós-textuais, sendo que as referências são obrigatórias, e aí a gente tem a parte opcional, que é o glossário, apêndice, anexos e índices. Aqui no material de vocês, da sala de aula, ele vem pincelando aí de forma mais detalhada o que é uma introdução, apresentação do tema, delimitação, clareza do objetivo da produção acadêmica e organização das ideias. E os elementos pós-textuais. Então, ele vem falando um por um aí do que se trata cada um desses, mas essa parte vocês vão analisar ela melhor no final, quando vocês forem produzir a monografia ou TCC de vocês. O que a gente vai focar mais é a questão dos relatórios, gente. Lá no AVA, no material de apoio, também eu coloquei
a estrutura de um relatório técnico, né? Quando vocês forem a campo, que o professor pedir para vocês mencionarem, né, fazerem um relatório sobre aquela atividade, não é para vocês fazerem um parágrafo, né, e dizer num parágrafo o que foi que aconteceu nessa aula, não. Tem técnica, tem critérios que têm que ser seguidos, viu? Podem colocar fotos. Olha só, relatório é um tipo de trabalho muito utilizado no dia a dia por diversos profissionais e por estudantes para divulgar os resultados. Por exemplo, de um trabalho, estudo ou uma pesquisa acadêmica em andamento. Também é útil para registrar participações em congressos, simpósios, dia de campo, que vai ser muito usado para vocês, aulas práticas ou outras práticas de leituras e estudos. Então, a estrutura de um relatório, gente, ele tem que ter introdução, tem que ter o método que foi utilizado naquela aula de campo, né? O que foi aprendido naquele assunto abordado ali naquela visita de campo, os resultados que vocês obtiveram naquela pesquisa de campo, debates, né? Se tiver, e o debate não é essa questão de contradizer ou debater, não, é falar, né, sobre os resultados, né? Argumentar sobre aqueles resultados. E as recomendações. Essas recomendações, normalmente, elas não são obrigatórias. Elas são mais utilizadas naqueles relatórios de atividade profissional, onde a gente vai analisar uma situação e trazer soluções, né? Aí a gente traz as recomendações. Aqui é uma estrutura basiquinha, que eu estou só pincelando para vocês, mas que a gente vai ver direitinho na nossa próxima aula, tá? Os vários tipos de relatório, tudo isso a gente vai abordar na próxima aula, tá certo? Deixa eu ver se a professora Rita vai querer. O Lucas está pedindo o link da chamada novamente. Deixa eu ver se a professora Rita vai entrar. Professora, a lista de presença já foi passada? Eu não tenho link. Já foi passada. Eu vou pedir à professora Rita para compartilhar. Peraí, ela está aqui. Vou compartilhar novamente com você. Estou entrando aqui no WhatsApp. Só um minuto. Tá. Copiar link. Pronto. Eu acho que é essa aí. Se não foi, a Rita passa novamente, né, Rita, para vocês a lista de presença. Vai estar no WhatsApp ou... No WhatsApp já está, Antônia. Já está lá. Pode entrar por lá também. Tá, não. Tá, não? Segue a lista de presença no WhatsApp que está aqui. Oi. Ah, beleza. Antônia, eu passo para você, viu? Beleza? É ok, dona Rita. Tá, professora Silvânia, eu vou fazer uma reunião separada na semana que vem com os alunos, aí você pode encerrar a aula, eu acho que é melhor, hoje já deve estar todo mundo cansado, pode ser? Pode ser, perfeito, tranquilo. Pronto, tranquilo então, vou fazer então, isso. Tá, então, gente, tá vamos fazer o nosso print final, só para a gente registrar a aula de hoje? Fica aí, Rita, para aparecer no nosso print também. Deixa eu aumentar o layout aqui para aparecer todo mundo. Só fico vendo as fotinhas. Tem uns que só tem letrinhas também, nem fotinha não tem. Pronto, veja aí quem consegue aparecer.
Gente, então não deixem de ir na apostila, viu, de vocês, para poder realizarem as atividades, viu? Se preparem, busquem o conhecimento, não deixe para a última hora. Quando abrir um fórum, vá rapidamente no fórum, já se liberem aí dessa atividade, não deixe para a última hora, não, porque na última hora sempre aparece ou alguma coisa para a gente fazer, ou a internet dá problema, e aí vocês podem ser prejudicados. Deixa eu ver se saiu o print. Alguém mais vai aparecer. Vou fazer Ctrl+V. Beleza. Então, até o nosso próximo encontro, na próxima semana. Semana que vem a gente vai focar no relatório, viu, gente? Para vocês ficarem feras aí na produção dos relatórios quando vocês forem a campus, tá bom? Bom final de semana para vocês. Deus abençoe a semana de todos. Bom trabalho, boas produções acadêmicas. E qualquer coisa, é só me chamar no Zap, tá bom? Dona Antônia, bom final de semana.